Tudo bem com vocês? Olá, tá dando para ouvir direitinho? Estão conseguindo me escutar? Se tiver dando para escutar, manda um joinha aí, deixa eu ver. Pessoal, estão ouvindo direitinho? Então tá bom. Bem, gente, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo, tá? Bate-papo com o autor do livro A Morte do Poeta Vitalício. Sejam bem-vindos e hoje nós vamos conversar bastante. O Alan já tá aqui para participar com a gente, tá? Se vocês tiverem dúvidas, sugestões, não deixe de nos mandar. Aproveita esse aviãozinho aí, essa setinha e encaminha para os amigos para eles participarem também, tá ok? Vamos lá agora chamar o Alan, hein? Cheguei. Oi! Ah, Bem-vindo! gente, obrigado, Tamara. Boa noite, gente. Obrigado para todo mundo que está presente acompanhando a gente. Oi? Agradeço a todo mundo que está aí acompanhando a gente. Isso aí. Também estou muito E feliz. agradeço o Agradeço seu a todos. convite também, Tamara. Eu agradeço por você ter aceitado a participação, né? Aceitado Com estar aqui certeza. comigo hoje, para a gente poder fazer esse bate-papo. Se vocês aí que estão entrando ainda não quiserem fazer suas perguntas, podem deixar. Eu vou tentar ficar bem atenta para poder fazer as perguntas para o Alan também, enquanto ele vai pensando nas respostas. Não é isso, Alan? É isso aí. Então, eu tenho uma pergunta para você já de cara, que eu estou super curiosa e eu acredito que muitas pessoas aí estejam também. O porquê de ser Alan Tejola, o seu contato no Instagram? A lantejola nada mais é do que um trocadilho com o meu próprio nome, que é Alan. Então eu aproveito o meu nome, Alan, e utilizo os diferentes trocadilhos que tem. Então tem a lantejola, tem a lanchonete, a lamparina, alambrado. E os nossos alunos na escola, eles adoram quando eu utilizo a lantejola, a lanchonete. Então é mais um trocadilho mesmo. Mas eu gosto de a lantejola porque é algo que dá luz, né? Brilha. Então eu acho mais significativo utilizar a lantejola. Muito legal. E Obrigado. tem muito a ver com a imagem que você passa mesmo de levar luz, né? Brilho para todo Obrigado, mundo. Tamara. Tem muito a ver Muito obrigado. contigo. A gente se conheceu numa ocasião muito legal, né? Eu espero poder contar aí para o pessoal. E tem uma questão. Eu vi no seu livro, que eu comprei sem te conhecer, acabei conhecendo no dia seguinte, né? Numa Foi isso surpresa mesmo. assim, tremenda, virei fã. Assim, Para mim também foi. alguns alunos acabaram assistindo. Era É, meu primeiro dia de aula no Luiz Salgado Lima, no início desse ano. Eu não te conhecia, não conhecia praticamente ninguém. Eu estava saindo da primeira aula do nono ano, entrando para a segunda aula do nono ano também. E aí dei de cara com a Tamara. Justamente, você estava falando com os alunos sobre contos e estava justamente com o meu livro na mão e apresentando. Então foi um encontro muito inusitado, foi bem significativo. eu tinha comprado exatamente para incentivar os alunos a produzirem textos, a escreverem. Eu tinha ido até a Papelaria Central, né? Para comprar livro do Machado de Assis. Ela falou assim: tem escritores locais. Eu falei: que ótimo, vou levar, quem sabe incentiva os meninos a escreverem também, né? Com Aí fui e certeza. comprei. Aí um já tinha até falecido, um autor lá, e você, eu vi que era jovem, que tinha saído daqui em 2008, a gente vai entrar nessa questão. E aí eu falei assim, quem sabe não é parente de alguém, algum aluno não conhece e tal, vou falar dele, né? Vou mostrar a foto, eles não deram muita importância. Aí eu falei assim, poxa, que pena e tal. E aí
Assim que eu acabei de falar, mostrei a foto, você ali na porta. Oh, que sensação boa. Virei fã, chorando. Aquela Tamara, assim, né? Toda entregue. Já fiquei toda maravilhada. Que foi o Caligrafia de Asfalto, né? Que Isso você mesmo. publicou. Foi o primeiro, né? Você tá com ele aí? O meu eu deixei em Juiz de Fora, porque eu li todo. Isso. Foi publicado em 2012, chama Caligrafia de Asfalto. Ele são contos, alguns poemas e tem duas dramaturgias. Ele foi escrito durante meu período de graduação. Então eu tinha saído de Leopoldina em 2008, fui para Ouro Preto para poder cursar licenciatura em artes cênicas. E eu, com muita frequência, ia e voltava de Leopoldina a Ouro Preto. Tinha que passar por muitas cidades, parar em várias rodoviárias. E eu sempre tive o costume de escrever e manter comigo um caderno de escrita, uma caneta também. Então, eu aproveitava as paradas nas rodoviárias e as minhas experiências no processo de crescimento, no processo de se graduar e de crescer, ao mesmo tempo de se tornar uma pessoa adulta com responsabilidades. E é um livro que fala também sobre saudade, distância, fala muito sobre Leopoldina, tem uns textos específicos para Leopoldina, e foi publicado em 2012 pela editora Multifoco. Então, esse aqui é o Caligrafia de Asfalto, que é o livro que você estava apresentando para os alunos. Isso. E aí, por que você escolheu artes cênicas? Por que você escolheu este curso? Teatro foi algo que eu sempre tive contato. Eu acho que, de maneira geral, eu sempre utilizei as artes para poder me expressar, desde pequeno. Então, eu comecei a fazer teatro no Centro Espírita, Amor ao Próximo, aqui em Leopoldina, e depois eu fui para o Colégio Imaculada Conceição, e lá tinha o grupo Gota. Então, na escola eu consegui desenvolver mais no teatro a partir de um grupo de teatro amador. E quando eu cheguei mais ou menos na 7ª série, a minha tia Valéria, que é professora, ela comentou comigo que em Ouro Preto existia curso de artes cênicas. Então eu estava na 7ª série ainda, não sabia o que era licenciatura, nem bacharelado e nem universidade de direito, mas eu sempre lembrei do que minha tia me disse e fui me preparando para poder prestar essa prova. E acabou que no 3º ano, isso foi 2007, foi o único vestibular que eu prestei, na época não era nem Enem. E felizmente eu passei de primeira, consegui entrar na Universidade Federal de Ouro Preto. Na época, a prova para entrar no curso de artes cênicas tinha uma prova específica. Então, além de fazer a prova de vestibular que todo mundo tem que fazer, a gente precisava apresentar uma cena, um monólogo, cantar uma música e fazer uma aula de expressão corporal e vocal. Então, na época, para mim foi muito tenso. Você tinha que se preparar e se dedicar, e eu fiz isso e, graças a Deus, consegui passando. Ai, que bom. E eu queria perguntar para o pessoal, e se alguém já quis escrever algum livro, já teve desejo, sonho, para a gente ver quem são essas pessoas que estão nos assistindo, se alguém tem esse sonho de ser escritor, né? Eu quero ver os comentários aí do pessoal que está assistindo. Se alguém aí já quis ser escritor, já teve blog, foi assim que começou, não é, Alan? Exatamente. Em 2007, antes de sair de Leopoldina, foi quando eu percebi que, de fato, eu queria escrever. Não necessariamente com a obrigação de publicar um livro, mas como forma de registrar as coisas que aconteciam na minha vida, né? Um processo de crescimento. Então, eu comecei a escrever e a guardar as coisas que eu escrevia, que eu acho que isso é muito importante. Muita gente escreve no momento e joga fora. Tem coisas que a gente escreve na hora e que, de fato, causam estranhamento, mas eu costumo esperar o tempo passar, sei lá, um período de uma semana, para depois retornar no texto e ver ele com outros olhos. Então, juntando o material que eu vim escrevendo, eu decidi montar um blog, isso era 2007, no WordPress, e é o blog que eu uso até hoje, como uma forma de
registrar a minha escrita e, ao mesmo tempo, compartilhar a escrita, que isso é muito importante. Então, foi juntando tudo no blog e depois me esforçando para poder organizar o material para editar um livro. E quando o material ele já estava grande, já tinha esboço, eu comecei a mandar os manuscritos para as editoras. Então, a maioria não me retornou, isso é muito comum. Só que entre as que eu enviei, uma me deu um retorno, e aí foi através da editora Multifoco que eu consegui fazer a minha primeira publicação. Mas uma dica que eu deixo para quem está assistindo é justamente escrever e guardar aquilo que se escreve. E pode ser que não faça o completo sentido nesse momento, mas futuramente, quem sabe, aquilo que você escreveu no passado não vai fazer um sentido no futuro. Aham. É mais ou menos Algumas pessoas aqui o processo. escreveram que já quiseram escrever um livro, né? Teve gente comentando aqui que já quis escrever uma história de amor que não deu certo, para mostrar que o Felizes para Sempre não existe. Você já pensou em escrever romance? Como que você escreve? Eu já sei, porque eu já li várias vezes, né? Mas eu quero ouvir de você, que você comente com o pessoal. O que você escreve? Se você já pensou em escrever um romance também, mostrar que o Felizes para Sempre não existe, se você acredita nisso. Eu tenho vontade de futuramente, sim, escrever um romance, uma ficção, uma história que surgisse do nada, do zero, mas eu vejo isso num futuro mais distante. Eu acho que eu precisaria me dedicar mais. E às vezes falta tempo para que a gente se dedique à escrita. Outra coisa que eu sinto também, o meu processo criativo de escrever, ele vem conforme eu vivencio as coisas ao meu redor. Então, acho que a maior bagagem que a gente tem para começar uma escrita ou para fazer um desenho, enfim, fazer uma produção artística, eu acho que é a nossa bagagem de experiência. Pelo menos é o que funciona comigo. Até o momento, eu não consegui, de fato, talvez escrever alguma coisa em que eu não tenha vivenciado essa coisa. Então, se a gente for ver no Caligrafia de Asfalto, eu acho que 100% do livro é baseado em vivências e experiências minhas. Assim como A Morte do Poeta Vitalício, que foi publicado no ano passado, 100% do que está ali são vivências, experiências que eu precisei lidar e encarar, e a melhor maneira que eu encontrei de me expressar foi através da escrita, através do poema. Mas basicamente esse meu processo criativo. Vou escrevendo conforme eu vou vivenciando as coisas e conhecendo e amadurecendo. O primeiro livro, Caligrafia de Asfalto, ele é de 2012. Já A Morte do Poeta Vitalício, ele é do ano passado. E entre um livro e outro, né, existe um período de tempo em que nesse período de tempo eu consegui, né, amadurecer e experienciar diferentes coisas. Então, eu acho que esse livro, o primeiro que eu escrevi, ele é bem diferente da Morte do Poeta Vitalício, devido ao fato, né, das experiências serem diferentes, as responsabilidades serem maiores também, na medida que a gente vai crescendo. Mas eu acho que eu respondi sua pergunta. Isso. Eu me identifiquei muito com o primeiro livro, com o segundo também, mas o primeiro, por você estar longe da sua cidade, longe da sua família e ser o que eu vivo, eu me identifiquei muito com isso também, né? Então, assim, teve momentos que eu chorei lendo seu livro, você nem sabe disso, porque eu me identifiquei com esse distanciamento, a falta que sente da cidade, certos momentos. Então, eu acredito que hoje você não passa mais por isso, mas o seu leitor pode estar passando por isso também, né? Você pensa ao escrever no público-alvo ou é só o que você está sentindo? Você pensa em ganhar dinheiro com isso? Escrever livros no Brasil dá dinheiro? Dá para levar como profissão?
Nossa, muita informação. Vamos lá. É, eu tenho uma certa relutância, às vezes, de me considerar escritor pelo fato de que não é o meu ofício. De fato, não é a escrita que me sustenta, mas é a escrita que, de outra maneira, me sustenta, né? É o canal que eu utilizo para poder me expressar. Mas eu acho que no Brasil, e com a evolução tecnológica que a gente tem, nos últimos anos, o mercado de publicação, eu acredito que ele esteja mais acessível para as pessoas. Então, eu, no momento, de fato, eu não vivo de escrita. É, sempre há um retorno financeiro, ele existe. O que é importante também para valorizar o nosso trabalho, enfim. Mas eu acho que precisa muito de empenho, de força de vontade do escritor, que é uma coisa que eu vivenciei todas as vezes que eu me dediquei a escrever, a publicar alguma coisa. Precisa ter um empenho para que você publique a sua obra. E, enfim, como é mais acessível, eu acho que as pessoas, utilizando a internet, utilizando o conhecimento que tem, consegue fazer a sua própria publicação. Hoje em dia, a Amazon oferece uma plataforma de publicação independente, em que inclusive eu publiquei A Morte do Poeta Vitalício pela plataforma da Amazon inicialmente. Uhum. Então, o conselho que eu deixo é que, se alguém tem vontade, mete as caras, escreve, pesquisa, procura, né, conhecer o mercado também. Isso, essa questão mete as caras. Você se expôs muito no seu livro, principalmente no primeiro. Até porque você fala muito de você, é o que você sente, é o que você se expressa. Pouquíssimas pessoas que me conhecem sabem que eu comecei a escrever, que eu sempre tive vontade de escrever. Eu comecei a escrever, eu queria fazer uma novela. Eu queria ser escritora de novela, com menos de 10 anos. E eu ganhei um folhetinho, era um post-it da Suíça, de um café lá, e aí eu escrevi a novela lá. Eu cismava que eu escrevia a novela. Aí eu desanimei, porque demorava muito para escrever, né? Esse processo de escrita, e eu ia falar muito da minha vida ali. Como é que foi para você? E aí eu tenho vontade de escrever, mas aí a gente se expõe muito. Como é que foi para você dar essa cara a tapa assim e escrever, falar sobre você? Eu acho que foi um processo muito natural. É, é aquilo que eu disse antes. Eu, assim, no momento eu consigo escrever a respeito daquilo que eu vivenciei. Então, por mais que, por exemplo, a poesia, existe um jogo de palavras, existe a forma poética de se escrever que nem sempre vai trazer aquele sentido de cara. Às vezes as pessoas vão ter que interpretar o que o autor está querendo dizer. Eu, de fato, nunca sei aquilo que eu escrevo, como que vai chegar nas pessoas. É, claro que alguns amigos me dão alguns respaldos, mas de maneira geral, quando eu escrevo, eu não me preocupo muito com uma faixa etária, um público-alvo, e ao mesmo tempo não me preocupo muito com a receptividade desse público, no sentido de me criticar ou me julgar com base naquilo que eu escrevi. Então, de fato, Caligrafia de Asfalto, eu confesso que é um livro que eu me abri muito e não me arrependo. Talvez, com o passar dos anos, como aconteceu, talvez eu fizesse algumas edições em algumas coisas, mas acho que a escrita ela é um registro de quem nós somos dentro daquele momento. Então, é super válido. O Alan que está aqui, o autor que está aqui, é um. Assim como o autor que está aqui nesse livro novo é outro, já é uma outra pessoa. E vem daí a importância de se escrever, para que a gente registre, né, quem nós somos dentro do nosso tempo. Então tem que deixar levar os tapas aí, né? Tem que botar a cara para bater um pouquinho para poder conseguir deixar um legado aí. Eu quero ler É, uma.
Tem É que isso ter, mesmo. né? Sim, Eu quero ler uma poesia, posso? Na verdade, eu pode. sei ela de cor, porque eu gosto muito, né? E como professora de português, eu pego palavra por palavra e fico tentando imaginar as várias interpretações que aquela palavra tem, né? E é Sobre Mim Amar. É esse poema aqui, ó, página 46. Deixa eu ver se foca. Sobre Mim Amar. Se sou. Isso, Peraí, isso. gente. Se sou tanto céu quanto mar, como não irei me amar? Né? E aí eu fico pensando nesse sob me amar, né? Que daria para a gente poder interpretar com a frase sobre me amar. E por que essa Exatamente. escolha do sob? Esse sob sob de estar abaixo, sob me amar, ou seja, abaixo de mim tem um mar. Será que você já Exatamente. passou por todo aquele mar, ali, todas aquelas possibilidades e conseguiu sair daquele fundo do mar? Que você conseguiu olhar, ver outra coisa, né? Ver o céu, né? Se sou tanto o céu quanto o mar. E aí eu queria ver a sua interpretação quanto a isso. Se passou por tudo isso e se veio o processo de amor através disso também. Eu acho que em todo o livro, a gente está falando da morte do poeta vitalício. Eu acho que todo o livro ele tem um contexto de mar envolvendo, enfim, a natureza, o céu, o mar, as montanhas, né, o ambiente. Por mais que tenha até uma poesia que fala sobre Minas Gerais, Minas não tem mar, mas quanto mar lindo, mar maravilhoso, que estão, no caso, são as montanhas. Um canal de inspiração para mim é justamente o ambiente que me circunda. E Leopoldina, por ser a minha cidade natal, ela, ela me traz uma energia boa para escrever. E eu comecei a escrever esse livro em 2018. Eu retornei para Leopoldina em 2016. E até então, a minha experiência com a escrita, até aquele momento, era escrever quase sempre quando eu estava num estado de espírito mais triste. Então, até então, eu tinha experienciado uma escrita é, em momentos mais tristes. Já nesse livro, foi completamente o oposto. Ele foi escrito, todo escrito, em um período de muita alegria e de muita felicidade. E por mais que eu tenha estado num estado de espírito muito positivo, o livro ele fala sobre coisas que são tristes, para mim pelo menos, e eu vejo que para as outras pessoas elas se identificam também. Existe uma tristeza, não é até porque a gente está lidando com morte, com processo de luto. Então, escrever esse livro foi diferenciado, porque eu escrevi num momento de felicidade e de alegria, mas conseguindo tratar a tristeza de uma maneira que, enfim, eu consegui, eu acho que me libertar. Então, a gente vê por vários momentos o mar presente. Eu acredito muito no papel do marinheiro, que é aquele que está à frente, aquele que sustenta, aquele que, né, nos navega. Então, o mar, para mim, é uma questão de deixar-se ir, mas também estar ancorado, né? Estar com o pé no chão, com o pé firme. E aí eu aproveito o ensejo para ler um outro poema complementando esse que você leu, que ele se chama Tantos Cais. Já amei muito, não amarei mais. Se foi erro ou acerto, tanto cais. O amor em demasia de muito confundia. Navego ainda sem saber se meu amor era demais ou se todo amar é maresia. Eu acho que é um processo de reconhecimento, né, do nosso valor, das nossas, da nossa própria importância, do nosso alto amor. Então, espero ter respondido sua pergunta. Tá, eu quero interagir um pouquinho com o pessoal que está aqui.
O Alan falou que o primeiro livro foi um pouquinho no processo de tristeza e o segundo, que tem a ver com morte, né, que é a morte do poeta vitalício, tem a ver com momentos dele que foram mais felizes. Vocês acham que vocês ficam mais inspirados para escrever ou para compor música? Sei lá, alguma inspiração de vocês? Em mais em momentos de tristeza ou em momentos de alegria? Deixa eu ver os comentários de vocês aqui. Se vocês ficam mais inspirados em qual momento? Inclusive, a minha novela de 10 anos, lá, de quando eu tinha 10 anos de idade, ela ia chamar Alegria e Tristeza. Porque tinham várias sensações. Eu queria escrever quando eu estava muito alegre e quando eu estava muito triste. Como é que acontece com vocês aí? Vocês estão conseguindo comentar? Não consigo ver. Ah, tá. Enquanto o pessoal vai Ah, tá. Agora eu tô comentando, conseguindo passar aqui. eu vou Ó, recebeu complementando. elogios que seu livro tem uma lírica profunda. Show de bola. Obrigado. Eu não estou conseguindo ver direito os comentários. Tem que ir passando, tinha travado. Ah, isso, a Júlia me lembrou de uma atividade de guardar o que tinha sido escrito. E eu, quando entrei no Luiz Salgado Lima, foi no dia 8, foi o primeiro dia de aula com a turma dela, 8 de fevereiro de 2017. Eu pedi para que eles escrevessem um texto, o que eles esperavam daquele ano e tal. E aí, no final de 2018, quase 2 anos depois, eu entreguei aqueles textos para eles, tudo que eles sentiam, o que eles gostavam na cidade, como eles gostavam das aulas. Aí virou tipo uma cápsula do tempo. Eles nem lembravam o que eles tinham escrito e eles puderam lembrar: nossa, eu gostava de fulano, nossa, eu gostava daquilo, eu gostava de fazer aquilo. É um processo muito legal a gente guardar o que escreve, né? Exatamente. É engraçado você falar. Eu faço a mesma coisa, Tamara, com as minhas turmas todo ano. A gente, no primeira semana de aula, eu peço para que eles escrevam uma carta de resoluções, né, uma carta para eles mesmos no futuro. Só que no caso a gente não espera 2 anos. No último dia de aula letivo, eu devolvo as cartas para eles e eles abrem. Realmente é uma experiência que é muito legal. Quem fez essa prática comigo foi a tia Érica, foi minha professora de religião no Colégio Imaculado. Eu estava na quinta série, se eu não me engano, e ela fez essa didática de escrever uma carta com resoluções e só no final do ano você abrir. E eu lembro que eu, enquanto aluno, fiquei muito emocionado com essa cápsula do tempo através da escrita e acabei adotando também enquanto professor. E realmente é muito produtivo. Aqui eu tô vendo alguns comentários, são vários, Alan, que eu não tinha visto. O que eu mais gosto no livro é a simplicidade. Na linha do menos é mais. Uma pequena Ah, frase dizer muito e de linguagem acessível, com uma capacidade de reflexão muito grande. nossa, muito obrigado. Isso é demais mesmo, né? A gente. No mês passado, algum leitor da Amazon comprou o e-book do meu livro e depois deixou uma avaliação no site. E isso é uma coisa muito legal para o autor, porque ter uma avaliação do seu livro coloca o seu livro como destaque. E quando eu vi que a pessoa avaliou, eu fiquei muito emocionado, porque de fato eu não sei até que ponto aquilo que eu escrevo, né, mexe com as pessoas. Eu acredito que sempre produz um sentido, mas enquanto autor eu não sei que sentido é esse. E aí a pessoa deixou, eu até copiei aqui para poder ler, o que ela avaliou do livro, A Morte do Poeta Vitalício. Ela colocou assim: otimista sem tirar os pés do chão, belo sem negar a melancolia, musical na forma e conteúdo. Parabéns ao autor. Eu fiquei feliz porque realmente a própria avaliação é bem simples e é bem a cara do livro. Ele realmente são poesias que são simples, às vezes de pouquíssimas palavras. Acho que o poema mais curto são 2 palavras, mas que trazem significados e sentidos mais complexos. Então, talvez em 20 minutos você consiga ler o livro, mas você vai precisar de várias leituras para conseguir compreender os sentidos que eu quero expressar. Tem muita gente comentando aqui que quer ler o livro, que tá doido para ler o livro.
Eu tinha até comentado contigo e quero comentar com o pessoal aqui também, que às vezes é muito difícil a gente. É bom até a Cristiane ter entrado para participar também, porque nós fazemos prova do livro na escola. E a gente tem que delimitar, escolher que livro que os alunos vão ler, né? Para eles não lerem qualquer livro, um livro mais adequado à idade deles e tal. E aí a gente pega assim, o seu livro, e tem que ser um livro mais completo, mais complexo, né? Por causa da idade, às vezes terceiro ano do ensino médio. E aí você pega um livro que você acompanha ele de capa a capa, e em 20 minutos você lê de capa a capa. Mas para interpretar, para ler ele inteiro, na íntegra, às vezes é uma vida inteira. Porque cada momento que você vai ler, você tem uma interpretação e uma sensação diferente. Então, é muito difícil a gente avaliar o livro que o aluno pegou, que o aluno escolheu para poder apresentar, né, para a turma, ou para fazer a prova do livro que nós temos todo bimestre na escola. E aí eu fiz uma crônica sobre isso até, eu estou criando coragem para publicar as minhas crônicas, porque tem muito de mim ali. E aí eu peguei e ao olhar, eu fiquei analisando isso porque um dos alunos, ele leu, eu até conversei com ele depois, eu sempre escrevo um bilhetinho, preciso conversar com você depois e tal. Porque era prova escrita, que foi agora, no começo do ano, eu já apliquei prova, estava adiantada, e ele leu um livro infantil, um livro clássico infantil com pouquíssimas páginas. Chapeuzinho Vermelho o livro. Aí eu falei assim, não é possível que ele fez isso. E aí a gente fica assim, será que fez de maldade porque não teve tempo? Como é que você julga um que leu um livro que gastou 20 minutos, o outro que leu gastou horas e horas para ler aquele livro, um leu um clássico, o outro não? Mas a interpretação que o aluno teve, eu conversei com ele depois, mas ele escreveu a interpretação. Ele falou que realmente não teve tempo de ler aquele livro e depois apresentou, assim, para mim, show, 300 páginas, leu um livro de 300 páginas para compensar, né? O livro que ele tinha lido. E aí ele falou que não tinha tido tempo, mas que ele queria fazer a prova, não queria deixar de fazer nada. E a interpretação que ele teve do livro foi algo que ninguém menciona. Quando a gente fala em Chapeuzinho Vermelho, por exemplo, a gente pensa ou na menina que desobedeceu a mãe, ou no lobo mau, né? Mas não pensa no porquê da mãe ter permitido uma criança sair, passar pelo caminho da floresta. Ele abordou uma questão social tão grande ali para ganhar um pontinho, né? Ele foi tão profundo na análise e aí fica muito difícil para quem é professor avaliar a complexidade de um livro, de uma obra, da interpretação que a pessoa teve ao ler aquele livro, né? Foi muito difícil. Essa gatinha. É gatinho ou gatinho? É o Eduardo, esse aqui. Eduardo. Aqui do ladinho dormindo tem a Juliana também. Isso, o Eduardo e a Juliana. Tem no seu primeiro livro, Samuel, né? O gatinho Samuel, você escreveu dele. Sim, tem alguns poemas dedicados ao Samuel. Eu adotei ele em Ouro Preto e ele faleceu no ano passado. Faz muita falta, mas também cumpriu a missãozinha dele, sei que ele está bem também. Eles estão aí fazendo companhia, participando da live, né? Sim, com certeza. Eu posso aproveitar e ler alguns poemas, Tamara? Pode, pode. Eu quero na sua voz, claro, né? Na minha não faz tanto sentido. Esse aqui se chama O Martírio do Poeta. Já não sei se sinto muito ou se sentimento. Falta. Às vezes, a palavra fartava. Era poema que não lhe cabia. Vamos ver mais algum. Eu separei alguns. Via dupla. Nunca me esquecerei deste fatídico dia. Não sabia se me despedaçava ou se me despedia. Na dúvida das vias, me despi e parti. Uma coisa que é interessante falar sobre o livro é que ele foi escrito
dentro de um processo criativo que para mim foi muito produtivo. Eu estava num período muito favorável, então eu estava me considerando de fato aberto para poder, porque tem até uma poesia que fala sobre isso. Acho que a gente tem que estar atento aos nossos sentidos e principalmente, isso eu falo muito com os alunos, a gente tem que estar atento à nossa escuta. Não só escutar o que está no nosso ambiente ao nosso redor, mas principalmente escutar o que está no interior da gente, nossos pensamentos, as nossas intuições, e as intuições sempre falam muita coisa. Então, durante o processo de escrita, e ele foi escrito relativamente rápido, eu acho que em 6 meses eu já estava com todo o conteúdo, mas foi um momento em que eu estava com a escuta bem aberta, tentando compreender as mensagens que eu queria passar, trabalhando questões que eu precisava trabalhar. E foi através da escrita. E, além da escrita, tem algumas ilustrações no livro que foram feitas dentro do contexto dos próprios poemas. E durante a escrita, eu utilizei a música, e aqui está muito presente. Por vezes, as palavras são notas musicais. Então, é por isso que é importante que a pessoa leia o livro, porque nem sempre escutando o poema a gente vai ter uma compreensão do que aquele poema quer dizer. E a música ela esteve muito presente, as notas musicais. Foi num período em que eu voltei para Leopoldina, e quando eu voltei para cá, aqui em Leopoldina a gente tem um conservatório de música estadual, e ele oferece aulas gratuitas, com excelente corpo docente, são vários instrumentos musicais, enfim. Então, eu voltando para cá, me oportunizei, né, fazer aula de musicalização. E para mim, nesse momento, foi enxergar o mundo de uma maneira diferente, porque a linguagem da música é uma linguagem específica. Quando a gente aprende a ler as notas, a ler o som que a gente escuta, a gente passa a enxergar as coisas com um olhar diferente. Então, eu trouxe a musicalidade para o livro, através da escrita, usando as notas musicais, mas também, enquanto eu escrevia as poesias, desenhava as ilustrações, eu também fiz algumas trilhas sonoras para o livro, que surgiram junto com as poesias. Então, para quem tiver interesse de ler, logo nas primeiras páginas, tem um QR Code que vocês conseguem escanear usando um celular, e aí vocês vão ter acesso à trilha sonora instrumental do livro. Tem nas plataformas de música digitais, então é fácil ter o acesso, e não é um audiobook, é uma trilha sonora instrumental, que cria um clima e dentro de uma narrativa poética que já consta no livro. Uhum. Eu coloquei algumas publicações nos meus stories, tem disponível no Instagram. Se a pessoa digitar lá a morte do poeta vitalício, ela consegue, né? Vocês podem pesquisar lá, digita a morte do poeta vitalício em música para os stories do Instagram, que aparece algumas trilhas sonoras do livro. Eu coloquei algumas e iniciei a live com uma trilha sonora também, para o pessoal. Se alguém tiver interesse sobre o livro, gente, joga o nome do livro no Google e aí vocês vão... Enfim, tem várias lojas que vocês conseguem adquirir. Tem na Amazon também, tem o formato e-book, para quem quiser ler direto no celular. Então é só entrar no site da Amazon. E tem algumas... O livro ele acompanha uma versão exclusiva também. Se alguém tiver interesse, é só entrar no meu blog, alanblair.wordpress.com, que aí vem o livro, junto com o livro vem um pôster, que é uma das ilustrações, vem um cartãozinho postal e vem um marca-páginas também. E claro, vem uma dedicatória do autor. Mas para quem tiver interesse, joga no Google o nome do livro, que vocês vão ver os resultados. Ai, que bacana. Eu quero pedir para o pessoal que está assistindo a nossa live para tirar um print da tela para assim que acabar, eles postarem, né? Pode colocar um coraçãozinho aqui
né, nos comentários para aparecer seu nome que você participou, postar e marcar a gente lá nos stories também. Vamos fazer uma posezinha bonitinha, né, Alan? Pro pessoal tirar um print, isso. Aí vocês tiram um print e marca a gente lá. Valeu, show. Oi? Então tira o print e marca a gente lá no Instagram para a gente ver que você participou aqui também. Quero fazer uma perguntinha e bem rápida, Alan, porque o nosso tempo voou. Tá voando. Camila, um beijo. Beijo, Léo, Camila. Júlia, o pessoal tá comentando. Ai, que bacana. Eu não tô conseguindo ver comentários. Aqui na minha tela tá travado. E eu já Você tem tentei que passar rolar o pra dedo. cima na tela, rolando Não pra vai. cima, depois não vai. Ai, que pena. Mas depois eu vejo tudo direitinho. Peraí. Que realmente Isso, aqui eu não tô conseguindo. isso Ah, aí, o não, acho que eu tô pessoal tá conseguindo pedindo agora. beijo, abraço. Tira um printzinho, tá, gente? O pessoal acho que tá ouvindo agora aí, que tá, que eles estão comentando. Tira um printzinho. Ai, Camila, obrigada. Camila comentou, Camila Castro, tá encantada e muito orgulhosa de nós. Ai, que bom. Ah, Então, vocês obrigado, tirem um print gente. da tela para depois postar nos stories, tá? Conseguir Depois eu printar. vou ver os comentários também. Aqui eu não tô conseguindo. Isso. Ah, e tem muita gente falando que tá orgulhosa. Estou muito feliz de ver quem está participando aqui. Eu quero mudar de Obrigado. assunto totalmente, porque a gente está com um tempo muito curto e aí o Instagram encerra a nossa live. Eu quero saber como é que você, se você pretende, se você já tem atendido a um público, a vários públicos, né? Hoje em dia, cada vez mais, a gente fala de inclusão. Se você tem falado de. Se você pensa na comunidade surda, né, nas pessoas que são cegas, para terem acesso à literatura, né, os audiobooks, os audiolivros, né, os livros em áudio, se você pensa nisso, para que as pessoas tenham acesso à literatura através dos seus livros, se você pensou em alguma forma para isso? Sim, eu acho que a própria tecnologia que está em ascensão, né, hoje em dia, a acessibilidade, à arte, à cultura, a gente vê que ela está muito maior. Então, eu lembro que em 2007 foi quando eu criei a Rádio Poeta, que é um projeto que ele começou justamente para poder dar acesso à poesia, literatura, a contos, mas através de narrações dramáticas, né? De contos de escritores brasileiros. Então, em 2007 eu fiz a Rádio Poeta justamente para poder dar acessibilidade à literatura. Então, atualmente, eu vejo que, num futuro mais próximo, a minha intenção seria justamente transformar o livro, as poesias, num audiobook. Até mesmo utilizando a trilha sonora do livro, deixando, né, tocar de fundo enquanto eu vou fazendo a leitura dos poemas. Ao mesmo tempo, eu fico pensando como é que eu vou conseguir interpretar determinadas palavras e determinados poemas. Eu penso até às vezes para poder fazer uma tradução para uma outra língua das poesias, eu não sei como é que eu conseguiria fazer, porque dependendo do poema que você for ler, ele tem diferentes significados. Você pode ler ele 3 vezes e vai ter os 3 significados ali. Mas isso eu consigo na língua portuguesa. Agora, numa outra língua, para mim, ficaria um mistério. Mas são projetos para um futuro próximo. Eu acho que hoje em dia existem editoras que dão bastante acesso aos escritores e também dão acesso às suas obras, através dos audiobooks, transcrições de imagens. Então a gente vê que a acessibilidade ela é importante, ela é inclusiva e a gente precisa também, de fato, se preocupar com isso. Muito bacana o seu projeto da rádio, Rádio né? Poeta. Se alguém tiver interesse, pesquisa no Google, Rádio Poeta. Eu comecei a fazer esses. São podcasts literários que eu chamo. Então, existem contos. Liberdade, da Cecília Meirelles, tem Clarice Lispector, Caio Fernando Abreu, tem o Por Parte de Pai,
que é um livro maravilhoso do Bartolomeu Campos Queiroz, escritor mineiro, e já é falecido. Se eu não me engano, ele faleceu em 2012, não tenho certeza. Mas eu fiz alguns podcasts dedicados ao livro do Bartolomeu, que inclusive está aqui comigo, que eu imagino que em algum momento eu vou poder dar alguma dica de leitura. E esse seria o livro, por parte de pai, Bartolomeu Campos de Queiroz. Eu fiz alguns podcasts desse livro e muita gente acessa eles, porque inclusive na escola, dependendo do conteúdo, é cobrado. E momentos antes do Bartolomeu falecer, se eu não me engano foi em 2012, eu pude compartilhar com ele os podcasts da Rádio Poeta. Mandei um e-mail para ele apresentando o projeto, apresentando os podcasts, e ele me respondeu, me dando um respaldo muito positivo. E isso para mim para mim é muito importante. Ver um autor renomado incentivando uma produção que até então assim é caseira, é feita em casa, mas que a intenção é positiva, disseminar cultura, disseminar conhecimento. Isso, muito bem. Uma pena que está acabando o tempo, e aí eu queria que você deixasse uma mensagenzinha. Acho que, se não me engano, faltam 7 minutos para encerrar. Eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos acompanhando. E pessoal que está aí acompanhando ainda, coloque aí se vocês querem a live parte 2, porque a gente tem muito conteúdo ainda, né, Alan, para falar. Se vocês quiserem a live parte 2, coloca aí hashtag live parte 2 para a gente saber quem que quer saber mais sobre o livro, mais sobre o processo de escrita, para a gente poder fazer um segundo bate-papo também, né, Alan? Então eu quero que você encerre aí com alguma poesia e deixando uma mensagem para o pessoal que está assistindo. Leiam Gabriel Garcia Marques, 100 anos de solidão, e leiam Gabriel Garcia Marques, O Amor nos Tempos do Cólera. São 2 livros maravilhosos e que com certeza fizeram um diferencial para mim no meu processo de crescimento. Agradeço aos meus pais porque sempre me incentivaram à leitura, incentivaram a escrita também. E a dica que eu deixo, o incentivo maior é acredite no seu potencial. Todos nós temos um grande potencial. Saibam se ouvir, se escutar, se priorizem, né? Nós somos a nossa prioridade. Então, pratiquem a escuta de vocês, escutem com mais atenção às pessoas ao seu redor, mas também escute com mais atenção em você mesmo, as suas necessidades. E escreva sempre. Guarde aquilo que você escreve. Eu sempre falo isso com os alunos. Escreve e guarda, não joga fora, não. E isso é uma coisa que eu sempre pratiquei. Eu tenho textos meus de quando eu era muito pequeno. Então, eu gosto disso, de ter guardado e hoje em dia poder ler. E outra coisa meta as caras mesmo. Se você não sabe sobre determinado assunto ou como que se faz determinada coisa, hoje em dia a gente tem o Google, pesquisa, acesse. As pessoas estão mais próximas digitalmente, mas é mais fácil trocar ideias, trocar experiência. Então, às vezes a gente tem uma ideia que é muito boa e a gente não sabe como desenvolver. Nada como uma boa pesquisa, um tempo separado para ver quais são os caminhos possíveis para tornar esse projeto numa realização de fato. E cabe muito ao nosso empenho, né? Eu acho. Seria essa a dica. Tá bom, muito obrigada, viu? E eu tô vendo que o pessoal quer a segunda parte da live. Que beleza! O pessoal tá gostando. A maioria aí comentou que quer a parte 2 da live. Pessoal, eu quero agradecer muito a participação de vocês. Alan, eu quero agradecer muito por você ter aceitado o meu convite de estar aqui falando. Eu que agradeço, tá? Falando sobre o seu livro. Eu fico muito feliz. Tá? Quero agradecer a todos os comentários também, as pessoas que participaram, né? E, Alan, você está convidado para a segunda parte da live, ok?
Obrigado. Valeu, gente. Eu agradeço muito, Tamara. Desejo sucesso no seu trabalho, nos seus projetos. Agradeço a todo mundo que acompanhou a gente. Eu não consegui ficar olhando os comentários, mas depois eu vou ver tudo com muito carinho. Se alguém, né, quiser trocar um contato, alguma experiência, manda mensagem no direct e a gente Isso, conversa. Mas isso. muito obrigado. Foi um prazer. Eu que agradeço, Alan. Aqui um super beijo, eu vou me despedir do pessoal aqui, tá? E até Legal. a Valeu, segunda gente. parte da nossa live. Beijo, Valeu, Alan. gente. Tchau. Beijo. Tchau. Obrigado, gente. Gente, muito obrigada por vocês terem assistido a live, né? Completinha aí, ter ficado do início ao fim. Muito obrigada pela participação de vocês. Espero que vocês assistam a segunda live também. Vou ficar muito feliz e o Alan também, tá? Muito obrigada por todos os comentários de incentivo. Beijo, Júlia. Beijo, Ritinha. Beijo, Camila, Geraldo, Léo, todas as pessoas que comentaram aí na live. Um beijo para minha família também, que eu espero que esteja me assistindo. Tchauzinho, gente. Até a próxima.